sou formada em psicologia e com especialização em resolução de conflitos socioambientais. Tenho então uma larga experiência em projetos sociais, socioambientais, e na coordenação de programas e organizações que trabalham, né, com questões socioambientais. E assumi na Care Brasil há mais de um ano a coordenação do programa Mudanças Climáticas e Resposta a Desastres, e estou nesse momento me preparando para assumir a estratégia da Care Brasil no clima e pobreza. Antes de ter me formado psicóloga, eu já fazia parte de movimentos sociais, né? Já estava envolvida em movimentos sociais. Migrar para as questões ambientais foi assim absolutamente, digamos, natural, né? O município de São Gonçalo, que tem 1 milhão de habitantes, é o segundo município mais pobre do Brasil, entre os médios e grandes municípios, em que com 3 bairros dos mais vulneráveis, os mais atingidos com as enchentes de 2010, e nós constatamos, por exemplo, que 80% das famílias são geridas pelas mulheres. E dentre esse número, quase 98% das mulheres, ou seja, quase 100% das mulheres, são autônomas, né? São nano empreendedoras. Essa situação de estando e morando num assentamento à beira da Baía do Guanabara, já num bairro que é uma área de mangue, um meio físico que deveria, né, que é uma área de risco, não é preciso muita precipitação, muita chuva, muita água para que o desastre ali ocorra. As mulheres permanecem ainda hoje em casa cuidando dos filhos, dos doentes, dos idosos, e os homens vão para fora tomar conta, buscar e acessar oportunidades econômicas. Portanto, numa situação de crise, é muito mais fácil para os homens migrarem em busca de, né, se deslocarem em busca de soluções do que as mulheres. Elas sempre para sair, precisariam arrastar consigo ou abandonar a própria sorte, crianças, idosos e doentes, coisa que ela não faz, né? Então, é uma realidade do Brasil que donas de casa, as mulheres em geral, ficam com filhos de ex-maridos e sogras, cuidam de sogras, de ex-sogras ainda em suas famílias. Essa é uma realidade constante no Brasil. Então, qualquer impacto que ocorra ali impacta diretamente, assim como na floresta, em geral, os roçados são cultivados pelas mulheres da casa. E nesse sentido, o que elas produzem é para a subsistência da família. Então, qualquer crise, qualquer evento que impacte negativamente aquela casa, aquela família, vai impactar o meio de vida daquela mulher. A mulher, ela está muito mais próxima de conhecimentos tradicionais que permitiriam uma melhor adaptação aos impactos climáticos, e o homem um pouco mais distanciado. A orientação da Care é justamente resgatar esses conhecimentos tradicionais, entendeu? E valorizar o conhecimento daquela mulher. Garantir com que tanto a mulher quanto o homem participem ativamente com o que eles têm de acúmulo nas tomadas de decisão. Então, uma experiência que a gente tem feito na região serrana é criado oficinas, né, de redução de risco, em que tanto homens quanto mulheres desenham um mapa, se apropriam, são mapeamentos das suas comunidades. Exatamente mapear onde está o rio, onde estão as áreas de risco, onde está a nossa casa,
onde estão as áreas que estão assim com um risco potencializado porque há despejo de lixo, porque há esgotamento, enfim. Os mapas servem justamente para se fazer a melhor gestão do risco e a melhor preparação das comunidades para fazer frente a impactos, né, e as previsões todas, os prognósticos. Nós achamos, primeiro, que os meios de comunicação são fundamentais, né, numa situação de crise climática. Nós, primeiro, testemunhamos, né, para falar um pouco mais prosaicamente, a importância dos meios de comunicação na resposta imediata ao desastre que ocorreu na região serrana. Então, a gente acha que a imprensa e a mídia em geral, ela tem que estar absolutamente ela pode ser uma imensa ferramenta de resposta, né? E não só de resposta, mas também de prevenção, né? Aos desastres. Quer dizer, todo meio de organização das comunidades para que elas possam fazer frente às adversidades, né? E elas são fundamentais. Por exemplo, na região serrana, a gente tem 2 casos exemplares, digamos, de uma função de rádio que salvou muitas vidas. O padre do município, o município fica logo depois de Nova Friburgo, ouvindo no rádio as notícias do desastre que estava acontecendo no município acima do dele, Nova Friburgo. Na madrugada, pegou o carro dele, ligou a sirene e acordou toda a cidade que vive à beira do rio. E tirou as famílias dali e essas famílias ficaram concentradas no centro da cidade. Quando o rio desceu de Nova Friburgo, ele desceu rasgando, eu tive a oportunidade de ver, ele desceu rasgando a cidade, derrubando casas, muros, inclusive piscinas das casas mais abastadas. Ele evitou uma tragédia no município de Bom Jardim. Enfim, então, as rádios, elas têm esse papel, a imprensa, a mídia, quer dizer, as redes sociais também têm um papel fundamental de disseminar as informações, porque na hora em que o profissional da imprensa estando ele mais preparado, né, mais informado, mais formado, vamos dizer assim, ele pode começar a pautar que é preciso gastar menos como se gasta na resposta ao desastre do que a gente tem e gastar mais na prevenção. Um profissional preparado, ele vai ser capaz de fazer essas análises e propor essas análises para a sociedade e funcionar como um mobilizador mesmo.